Vocês acham que o populismo funcionaria da maneira eficaz como funciona se o voto não fosse obrigatório? Menos. Não, eu ainda acho que funciona, mas menos. Porque as pessoas talvez não fossem. Mas só que a promessa das coisas acontecerem é muito motivante, né? Principalmente nas áreas mais pobres. E aí, quando eu falo, por exemplo, esses dias eu estava falando de inflação. E de que agora tá tudo caro, e para surpresa de zero liberais, óbvio que tá caro porque teve gasto maior expansão monetária, aumento de base monetária, blá, 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 endividamento. Roberto Campos, inflação e expansão monetária. Tá. Daí as pessoas falam assim: não, mas você é rica e você não liga pro pobre e você só pensa no seu umbigo porque você é contra o auxílio emergencial. Eu falo: calma, não sou contra o auxílio emergencial. O ponto é que a gente não tinha como se dar ao luxo de fazer isso e principalmente aumentar aí por muito tempo, porque a gente já tava ferrado. E aí as pessoas não entendem isso. Então, quem fala quer aumentar auxílio, quer aumentar Bolsa Família, quer não sei o que lá, o pobre isso, o pobre aquilo, até a própria frase do Paulo Esse cara ia Guedes. votar. Exato, esse cara vota. Aham. Porque ele fala, se eu É o não que eu ia votar, dizer. eu vou perder isso aqui. Ele não entende também que isso é o governo dar com uma mão e tirar com a outra através da inflação. Inclusive, essa pessoa que te critica, fala, você é rica, não liga. Quem ganha com a inflação, se é que alguém ganha no final das É o contas... Estado. Não, é o E Estado, e o rico, mas é. o rico Isso que ele a é muito demo- menos a demo- prejudicado, é. pô. Sim. Porque o que acontece com a inflação? O preço de tudo começa a subir, certo? E dos ativos que nós temos também. Exato. De imóveis o preço sobe, de ações o preço Tô vendendo sobe. meu carro, eu Você troquei ganhou- de você carro. teve ganho de capital no eu seu nu- carro. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu sempre perdi dinheiro em carro, sempre Porque me ferrei. você ainda é nova. Porque É. na época do Sarney acontecia isso. Acontecia muito, mas meu pai conta essas histórias do overnight, aquelas É, coisas. Meu pai era overnight. bancário, então rolava Overnight. muito. Mas o carro da Renata tá valendo mais do que ela Mas 30 é- mil reais a mais Então- um ano e meio. 30, 40 mil Era pra reais a estar mais. valendo menos, por causa do uso tá valendo mais. Por quê? Porque tudo sobe de preço. Aí o cara que ganha um salário mínimo, ou tá ganhando só o auxílio, agora ele não consegue mais comprar as coisas porque tudo ficou mais caro. Só que a gente que tem uma renda maior, a gente tá gastando mais com o consumo? Tá, só que o preço da casa subiu, o preço das suas ações subiu, O dólar Bitcoin subiu. subiu pra cacete, o que você então- tem lá fora subiu, então você, no final das contas, você tá ganhando, entre aspas, ou pelo menos É protegido um desse efeito da maior inflação. programa de transferência de ricos para pobres. É um imposto e invisível. É. Na verdade, não é um imposto invisível, porque ele aparece, né? Mas é um imposto do qual o pobre não consegue fugir, pô. E ele não tem sabe a jeito. causa, que eu acho que esse é o mais importante, que volta a falar do Roberto Campos. Que é por isso. A frase do Roberto Campos, que é muito boa, é que ele fala assim, se os economistas, se a gente não acabar com os economistas da Unicamp, os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. E ele era muito debochado, e ao mesmo tempo ele era um velhinho fofinho, assim, é muito bom. E ele falava isso porque eles eram os caras que falavam de congelamento de preços e toda aquela coisa que sempre gerava inflação, hiperinflação, a corta zero, não sei o que. Ele fala, cara, vai continuar dando problema. Vai continuar cortando. Porque aí chega na televisão e fala assim, você tem que ser um fiscal dos preços, porque nós vamos prender os tinha. empresários. É porque que- eles ensinam a lógica totalmente errada, Isso. né? Exato. Esse que é a questão. Eles culpam o empresariado, O né? vício é de origem, né? Não, Já e vai no- isso é perfeito. Eu já né? falei isso várias vezes aqui no podcast. Eu era uma pessoa que tinha uma inversão totalmente, porque eu não entendia a lógica de Você mercado. nunca foi ensinado. Eu nunca fui ensinada, então eu achava mesmo que se o cara A culpa era de quem era aumentava culpa- o preço. Exatamente. Esse é eu o crime ficava perfeito. sem entender. O Estado O crime vai. perfeito. É o crime perfeito. O Estado vai, ele cria mais dinheiro. No início as pessoas aplaudem. O governante fica popular, ele consegue uma reeleição. Aqueles que ganham dinheiro primeiro, e muitas vezes é o próprio Estado ganhando dinheiro primeiro, eles conseguem gastar antes que os preços aumentem. Quando os preços aumentam, eles criam mais dinheiro e vão fazendo o truque do dinheiro Mas olha o que infinito. está acontecendo nos Estados Unidos agora. É Dentro isso. da pandemia. A impressora em Washington ligada a 24 E horas. agora é trilhão. Né? E tá lá, e manda $600 por semana, e vamos estender mais um mês, vamos estender... Não, porque agora, esse mês, atingiremos 800 mil empregos esse mês, 220. Por quê? Quem vai sair de casa para trabalhar, para ganhar a mesma coisa que o eu governo tá vi te mandando? uns anúncios assim, te pago $100 pra você vir fazer uma entrevista, Tem. umas coisas assim. O McDonald's, ele tá pagando quase $18 a hora. Ele aumentou pra caramba a remuneração e, E não não tem consegue gente. Não gente. consegue gente. Aí o que vai acontecer? Quando essa ajuda federal acabar, os $18 vai virar 8 e vai ter gente desempregada, porque vai ter exatamente muita mão de obra sobrando. Ou seja,
Sem contar o investimento que eles estão fazendo em automatização dos processos, Exatamente, né? mas é isso que está acontecendo nesse minuto. Hoje, nos Estados Unidos, Vai precisar de menos Los gente pra Angeles fazer as não mesmas tem coisas. mais McDonald's com gente. Por quê? Resolveram o problema. Porque $18 Mas a hora, olha, quem vai pagar? Não, vamos colocar Daqui a máquina em pouco tudo. vai vir, proibimos os atendimentos automatizados, que nem fizeram aqui no Brasil. Tem que ter frentista. Guichê de Isso não estacionamento existe nos também um tempo Estados atrás. Unidos. Não. Então, o problema é o seguinte, é começar a tentar aprender com o Brasil, né? A fazer umas coisas assim, tipo, Deus do céu. meio erradas. Mas é interessante essa discussão da inflação, eu acho, principalmente, porque como eles direcionam sempre o ressentimento pro local errado, acabam estimulando políticas que vão também pro lado errado. Esse é o crime Sim. perfeito que eu não concluí. Eles fazem tudo isso e no final eles se safam da culpa jogando a culpa no empreendedor. Exatamente. Você aumentou o preço. Exatamente. e E é prendendo o isso. cara porque o fiscal... Tem um vídeo dessa época do fiscal Salim que é Fizeram- muito bom, que é um cara no mercado falando em nome do povo que essa maionese tá mais cara do que era pra estar no Sim, encarte. aí todo mundo, Você tá preso. E ele vai lá e fechou o mercado e todo mundo. Eu falei, meu Deus. Que loucura. Detalhe, 2021, Argentina, isso está acontecendo. Isso está acontecendo Bizarro. agora. Primeiro, e aí é legal de ver a sequência das notícias. A Argentina vai congelar preços. Daí todo mundo, né, pelo menos os liberais conservadores que entendem de Vai dar economia, merda. só fazem assim, tá bom. Próximo, aí todo mundo assim, temos um presidente, que vontade de ter um presidente como esse. A Argentina tem As realmente um notícias presidente... no Brasil, né? que É, você no quer Brasil, dizer. o pessoal, É. todo mundo feliz da vida, É. porque tava fazendo congelamento No de Twitter. preços e lockdown seríssimos e tal. Daí começou a virem as notícias assim, agora tem escassez. Aí veio assim, o governo vai multar quem não tiver produtos na prateleira. Daí veio fechamento dos supermercados. Tipo, é tão óbvio. A lógica já estava Tipo, prescrita. gente, como assim? O cara quebra tuas pernas e ainda te rouba a muleta. É isso que eles estão E fazendo. bate em você com ela. É, e te bate com ela. É bizarro. Mas eu vou, pra fechar o podcast, gente, porque estamos chegando no